Bom dia a todos, bom dia a todos aí, Letícia Monteiro, Gabriel Cerqueira, Bom dia. João Gabriel Poli, Isabela Barquinho, ela é pequena ainda, depois se transforma em arte. Essa foi horrível, mas tudo bem. Isabela Barquinho, para iate, né? Entendeu? Barquinho, iate. Barquinho. Ai, Matheus Amaral é fogo, fica me ensinando essas coisas. João Gabriel aí também com a gente. Cadê você, meu nego? Muito bem, meu povo, minha pova. Muito bem. Vamos lá, que a hora não espera, mas muito bom que você estava à minha espera. Hoje eu estou inspirado, gente. Hoje eu estou inspirado demais. É maravilhoso esse negócio. Tudo bem. Acorda, menina, acorda. Estou num cara de sono ainda. Jesus, olha, 8h30 da madrugada vocês estão com sono ainda? Não pode ser, gente. Tinha que estar acordado muito tempo. Já tiveram alguma aula hoje? Já tiveram. A primeira aula, não teve? Então tem que estar acordado, não pode estar dormindo, não. Muito bem. Hoje nós vamos falar aí sobre uma história que muita gente gosta de falar e até conhece um pouco, mas antes de falar dessa história, eu quero fazer uma pergunta para você. Nicolas, agora o negócio vai ficar pro teu lado, hein? Nicolas, com esse cabelo aí todo Klausenhaus, presta atenção. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, Nicolas, para todo mundo. Você é feliz? E agora? Você, pessoa que essa pergunta é mais difícil, né? Você é feliz? Oi? Eu sou. Você é feliz, Letícia? Qual Letícia? Manda as duas. Sim. Você é feliz? Gabriel? Sou, tio. Matheus Amaral? Libera o áudio. O áudio está fechado. Sim. Aí, show. Gabriel Poli? Ô tio, eu não sou feliz não, eu sou mal. Não, eu sou feliz mesmo. Você é mal resolvido? Eu sou muito mal, tio. Belinha? Tio, eu sou feliz. João Gabriel? Eu sou feliz. Show. Então, já que eu também. Então, já que a gente é feliz, isso impede de nós termos momentos tristes na nossa vida? Não, não é verdade? Então, mesmo a gente sendo feliz, a gente tendo essa questão de felicidade, na vida existem coisas que são boas e também são ruins, não é? Nem tudo que a gente vive na vida é só coisa boa, que no sentido assim de que a gente não vai sofrer ou sentir alguma dor, uma tristeza, coisas assim. Todos nós temos lembranças boas e lembranças ruins, não é verdade? Todos nós temos. Então, se você tem já tem lembranças ruins, dá um joinha para mim na telinha aí, só para eu ver todo mundo aí, só para você interagir comigo. Joinha, 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 joinha. Lembrança ruim? Eu tenho também, deixa eu botar aqui também, não posso esquecer de botar. Isso, botei também. Né? A gente tem lembrança. Lembrança ruim? Tem, mas quem tem lembrança boa, bota aí o coraçãozinho, aquele festinha, aquela festinha ali, ó. Ô tio, eu não tenho coraçãozinho.
É que não está atualizado. Aí dá um joinha também, não tem problema não, tá? Isso aí. Então, olha só, a vida ela é feita desses ambientes, desses momentos, dessas circunstâncias, onde são gerados momentos felizes, nós somos felizes, mas temos momentos tristes e momentos alegres. Lembranças, então, ficam guardadas quando a gente trabalha com isso. Mas por que? Você acha por que, Letícia Monteiro, que algumas pessoas se tornam infelizes, na sua opinião? Se o que mais querem é ter felicidade, por que elas se tornam infelizes? Porque talvez elas não estejam esquecendo da lembrança ruim. Ok, talvez elas não estejam esquecendo da lembrança ruim. Beleza. Gabriel, o que você imagina aí? Por que as pessoas são infelizes mesmo querendo ser felizes? Na sua opinião. Pô, tio. Essa pergunta é Snyder, mano. Ah, tio, porque às vezes elas podem ter passado por uma coisa muito ruim na vida. Sim. Mas você já passou por coisa ruim e não é infeliz. É, mas não tão ruim assim. Então você está me dizendo que talvez o nível de coisa ruim, que seja muito, muito pesada, pode afetar a pessoa de não ter essa felicidade, é isso? É, isso mesmo. Tá. Matheus Amaral, fala para mim aí, por que será que as pessoas são infelizes, mesmo querendo ser feliz, sabe? Mesmo a pessoa querendo ser feliz, ela não consegue. Será por quê, na sua opinião? Deve ser porque ela não tem como ser feliz, tipo, ela é uma pessoa bem triste. Só que ela não consegue ser feliz. Então você está dizendo que é uma pessoa que às vezes ela não consegue, ela só vive com a tristeza, é isso que você está falando? Ela só vive triste, né? Só vive triste e não consegue. Polly, fala para mim, o que você pensa? Ô, tio, eu não sei, mas eu acho que é a mesma resposta que o Gabriel. O que o Gabriel falou? Ele falou lá que a pessoa pode ter passado por um momento muito ruim. Sim. Então, uma pessoa ter passado um momento muito ruim pode ser uma coisa muito forte para manter a pessoa triste. É isso que você está falando? O que você Sim. acha, ô Letícia Cerqueira? Tia, eu acho que foi uma lembrança ruim que marcou a vida dela. Uhum. Beleza. Isabela, O tia também acha a mesma coisa que ele Cerqueira e Gabriel. E também eu acho que a pessoa pode ter feito alguma coisa de errado ou passado por problemas difíceis. ok. Então, vamos pensar na gente aqui. Você acredita que talvez a pessoa esteja buscando a felicidade em lugares errados e por isso se decepciona também, né? Tem esse lado também. Às vezes ela vai buscar a felicidade em alguma coisa que ela vai se decepcionar, que não vai trazer alegria para ela. Ela se engana, né? Ela pensa que vai ser coisa boa e não vai. Vamos dar um exemplo simples aí. Onde as pessoas de repente vão buscar alegria para tentar cobrir a tristeza e é uma furada, ô Ana Clara? Tio. Eu acho, tio, que como é que eu posso explicar? Vai falando que depois vai acontecendo, vai falando. É porque eu tô pensando uma coisa assim, Hum. que não tem como você não sabe explicar, não consegue explicar. É isso que tá acontecendo comigo, que eu não consigo explicar. Quando uma pessoa, por exemplo, vai buscar em que lugar? Você imagina algum lugar que as pessoas às vezes vão buscar alegria e não encontram? Às vezes pode até encontrar uma alegria momentânea, mas não ajuda a pessoa
a sair daquele ciclo de infelicidade que a pessoa possa estar vivendo? Se eu fosse essa pessoa, eu já sei até o que eu ia fazer. Eu ia pedir a Deus, Sim. eu ia falar com Deus, conversar com Ele e ver o que eu ia fazer. Porque se eu tenho uma tristeza na minha vida, eu vou ficar alguns dias assim, triste, com certeza, mas eu vou falar com Deus e buscar alguém, tipo, por exemplo, a minha mãe. Às vezes, quando acontece alguma coisa muito triste, eu conto pra minha mãe e pro meu pai. Sim. Aí eles conversam comigo. Aí, tipo, que eu esqueci o nome daquele moço que quando a gente conversa, quando a gente tá triste, algo do tipo, pra conversar. Então, eles são tipo assim pra mim. Porque quando eu tô triste, eu converso com eles. Tipo um psicólogo, alguma coisa assim? Isso. Beleza. E agora, e aí as pessoas que não têm, por exemplo, gente boa como seu pai, sua mãe, gente que te compreende, que te ajuda, e elas vão buscar isso às vezes em outros lugares. Você consegue imaginar quais lugares poderiam ser isso? Ou em outras coisas, né? O que você acha? Eu acho que ela ia para um lugar que ela se sente bem. Beleza. Não sei. Nicolas, você pensa... Obrigado, Aninha. Você pensa... O que você pensa sobre isso? Eu acho que ela ia falar com Deus. E... Deus, ela ia falar com Deus. Agora, tem pessoas que vão buscar em outros lugares. Você já pensou nisso aí, Letícia Cerqueira e Monteiro? Sim. Qual lugar, de repente, seria que as pessoas buscariam, que pensam que seria uma coisa boa, mas na verdade era uma coisa ruim? Eles podem buscar na droga. Ah, verdade. Por quê? As drogas, quando a pessoa utiliza uma vez, ela é ruim ou é boa? Eu sei que vocês não usaram, graças a Deus, mas estou falando no sentido assim, prático da palavra, que a gente já tem estudos, a gente conhece e tal, nesse sentido. Tu acha Acho que que é ruim, né? você acha, você acha que é ruim? Vou dizer para vocês, a droga é boa. Senão ninguém usava. Ela é boa para trazer sensações ao teu corpo, sabe? Trazer uma sensação de prazer para o teu corpo, teu organismo. Quando a pessoa usa, principalmente a primeira vez, quando a pessoa usa a primeira vez, ela traz uma ótima sensação. É por isso que as pessoas ficam presas no ambiente da droga e vão se destruindo por dentro. Porque ela tem aquela sensação boa no começo, mas isso vai destruindo a sua vida. Você está entendendo? Vai destruindo e aí leva a pessoa a ficar presa a esse mundo do vício. Então, a droga em si, quando ela é utilizada, ela é boa, senão as pessoas não usavam. Se ela fosse ruim, o pessoal não usava, mas ela é boa nesse sentido, entende? Ela traz um prazer momentâneo, traz uma alegria, traz uma paz momentânea, dependendo do tipo de droga que se usar. E a pessoa esquece tudo, ela fica em outra dimensão, só que isso vai arrebentando com a vida dela, desgraça a vida dela todinha. Ela vai ficar aprisionada. Então você compreende por que muitas pessoas vão buscar alegria em outras coisas, como a droga, como as bebidas e tudo mais. Para quê? Para que ela se sinta bem. Mas o problema não é usar uma coisa externa, o problema é dentro dela. Todo mundo está entendendo aí, beleza? Dá um coraçãozinho para mim, um joinha para mim se você está entendendo isso. Tá? Então, esse é o grande perigo. As pessoas não se sentem, quando elas se sentem infelizes, elas vão buscar em outras coisas, em outros caminhos, que às vezes elas pensam que são os melhores caminhos, porém vão causar danos, vão causar problemas inimagináveis durante a vida. Tá bom? Então, muito importante a gente falar sobre isso. Então, existem pessoas que têm essa dinâmica. Hoje o tema de hoje da nossa aula, né, é sobre o destruidor de gigantes. O destruidor de gigantes. Eu vou falar sobre a história do menino, que ele também teve muitas situações ruins que ele teve que guardar, tá? Que ele guardou situações ruins e mesmo assim isso não o impediu de ser uma pessoa
que fizesse coisas grandes, tá certo? Só para você ter noção, a Bíblia relata muitas histórias assim, que a gente pode estar apresentando, mas essa história que a gente vai falar hoje fala de um menino que era caçula de uma família, né? Que era o filho mais novo de uma família com vários irmãos, de 8 irmãos, na verdade. Então, ele era o caçula de 8 irmãos. Ele era ruivo, ele era simpático, ele era determinado, e ele morava lá na cidade de Belém, sabe, nas Campinas de Belém. E ele cuidava do rebanho do seu pai, cuidava lá das ovelhinhas do pai dele, tá? E ele era uma pessoa muito dedicada a cuidar disso, tá bom? Quando ele gostava de cantar muito, ele tocava instrumento musical, ele gostava de cantar, e ele cuidava das ovelhinhas ali do seu pai. E aí imagine quem é. Alguém já sabe quem é esse personagem? Alguém imagina quem é esse personagem que eu estou falando? Esse garoto tinha coragem, ele era corajoso, ele... Oi? Davi? Muito bem, Isabela. Davi, exatamente. Davi, ele era esse personagem, um garoto que teve algumas dificuldades. Por exemplo, você sabia que um dia Davi estava pastoreando o seu rebanho e depois o pai pediu para que ele levasse uns queijos lá para os irmãos. Acho que Davi era mineiro, rapaz, só podia ser. Levando os queijos lá para o irmão, tá certo? Levando a comidinha lá para o irmão, porque os irmãos estavam se preparando na batalha, estavam lá preparando para guerrear. E ele perguntou: que negócio é esse aí? O que está acontecendo? Aí o pessoal contou: não, tem um gigante aí, rapaz, tem um camarada que está desafiando o exército inteirinho. Aí ele falou assim: como assim desafiando o exército inteiro? Por que o pessoal não vai lá? Não, ele é muito grande, experiente, todo mundo está com medo dele. Aí Davi falou assim: mas tem alguma recompensa para quem derrotar o gigante? Tem alguma recompensa? Davi já logo ficou de olho na recompensa. Falei, tem recompensa sim, vai ganhar, ó, vai ficar isento de impostos, não vai precisar pagar imposto nenhum, e ainda vai ganhar a filha do rei de presente. Eu falei: oh! Ele falou: quê? O quê? Vou ganhar a filha do rei de presente se eu vencer esse gigante. Ele olhou assim e falou assim: ulala. Ele pensou assim: vou ganhar a filha do rei de presente, vou ficar ainda, eu e minha família vou ficar sem impostos e vou trabalhar junto com o rei. Tô feito. Ele pensou assim: tô feito, é só ir lá derrotar esse gigante. Enquanto todo mundo estava com medo, Davi, ele estava ali assim, e perguntou, chegou para levar para os irmãos lá, sabe o que o irmão dele falou? Quando esse Eliabe chegou e falou assim para ele assim: irmão, o que tu está fazendo aqui, rapaz? Que está se metendo aqui nesse lugar? Esse lugar aqui não é para você, não. Isso aqui, vai cuidar das tuas poucas ovelhas lá, vai cuidar do seu pastorzinho de ovelha. Aqui só tem soldado, rapaz. Você tem que ir para lá, você é um Zé Ninguém. Em outras palavras, o irmão estava esculachando ele. Esculachando. E aí ele foi, e mesmo assim, recebendo aquela notícia ruim do irmão ali, aquela palavra negativa do irmão, tu acha que ele ficou se abateu com aquilo? Nada, ele foi lá, foi falar com o rei. Olha só, chegou e falou com o rei Saul, chegou para ele e falou assim: Saul, como é que é o esquema aí do negócio aí, como é que é? Pra gente enfrentar aí o gigante aí, como é que é o esquema aí? O Saul falou: não, você vai ganhar realmente essas premiações, vai poder casar com a minha filha, não sei o que, tal. O homem que conseguir vencer vai ter as premiações. Davi falou assim: deixa comigo, eu vou para dentro. Aí Saul falou: mas você é novo, rapaz. Ele falou assim: não, toma uma armadura. Tentou botar uma armadura em Davi, a armadura do rei. Ele falou: não, isso é muito pesado, isso não serve para mim, não. Aí ele pegou, tirou aquela armadura, catou 12 pedras no rio, tá certo? Pegou a sua funda. Calma, não é para afundar ninguém, não. A funda é um instrumento que é tipo como se fosse, deixa eu pensar mais ou menos aqui, alguma coisa aqui assim, não tem tipo, não tem um lenço, sei lá, um lenço assim, que como se ele enrolasse em duas pontas
e rodasse assim, e ele soltava uma ponta, aí a pedra ia na direção que ele utilizava. Era funda, o nome disso. Não era tiradeira mesmo, não. Era funda. E ele pegava aquilo, jogava, aí afunda os outros na cabeça dos outros. Aí o que ele pegou? Aquela funda e desafiou o Golias. Falou assim, eu vou te enfrentar. E aí todo mundo ficou abismado porque aquele garoto novo estava lá na pressão, cara, para enfrentar o gigante. Tu imagina, os gigantes naquela época, eles chamam de gigante, variava entre 2,87 metros a 3,10 metros, 3,15 metros, por aí, tá? Tu imagina, tu vê 2,80 metros e pouco, a 3 metros e pouco, era o gigante. Imagina isso, a altura do camarada. Davi, do teu tamanho mais ou menos. Imagina e olha por causa de 3 metros de altura. Tu fala assim, que isso, cara? E aí o gigante começou a zoar Davi. Falou, rapaz, tu vem pra mim e disse, eu vou te matar fácil. Não sei, mas tudo bem, já que já mandaram um cão morto pra mim, eu vou. Mas o pessoal só esculachava Davi. O pessoal não achava que ele poderia fazer as coisas, sabe? Ninguém acreditava em Davi. Ele tinha vários sentimentos ruins. Mas sabe o que ele fez? Ele se focou naquilo que Deus dizia sobre ele. Ele se focou naquilo que Deus acreditava sobre ele. E foi um negócio maneiro, topzera. Então, Davi pega, naquele contexto, ele chega e ele começa a lembrar. Ele falou com o rei Saul o seguinte, rei Saul, um dia eu estava pastoreando minhas ovelhas. E sabe o que aconteceu? Aproximou-se um urso gigantesco e eu saltei com rapidez e eu peguei rapidamente, agarrei na ovelhinha e tirei das garras do urso aquela ovelhinha. Outro dia apareceu um leão para comer a ovelhinha e na hora que ele foi bocanhar, eu briguei com o leão, briguei com ele e taquei a funda, sei lá o que ele tacou, afundou, sei que ele conseguiu tirar a ovelhinha do leão, salvou do leão e de um urso a ovelhinha. Ele falou assim, se Deus me deu força para eu conseguir vencer um leão e um urso, esse gigante vai ser só mais um. Uau! Olha só como é que ele pegou. Ele pegou uma experiência lá atrás que ele havia conseguido vencer. Ele sabia que era difícil, né, salvar um cordeirinho do leão e de um urso, mas ele fez isso. Então, ele pegou e falou com o rei, assim como Deus me deu força para eu vencer esses obstáculos lá atrás, ele vai me dar força para vencer também esse gigante. Ah, meu amigo, eu vou te contar, hein? Então, Davi pega e agora chega diante de Golias. Golias ameaça, chama ele de cachorro morto. Teu cachorro morto, rapaz. Eu sou um cara experiente de batalha. Tu vai morrer, rapaz. Eu vou te matar rapidinho. E Davi chegou para ele e falou assim, ó, vai ver o negócio, deixa eu te falar uma coisa. Esse incircunciso filisteu, ele falou para Saul, esse incircunciso filisteu vai morrer, eu vou matar esse desgraçado, eu vou pegar esse camarada, eu vou matar. E ele vai ver só, hoje mesmo, Davi disse para Golias, hoje mesmo, eu vou entregar a tua cabeça às feras do campo. Ih, rapaz, o cara, um licrinho não era mole não, hein? Ele não tinha medo de nada não, chegou e encarou e falou assim, olha, e você desafiou o exército do Deus vivo. Porque você desafiou o exército do Deus vivo, você vai sentir a pressão que é você mexer com Deus, mexer com o povo de Deus. Então, Davi teve que confiar em Deus e ele pegou ali, só estavam os dois. Imagina agora aquelas guerras. Você já viu alguns filmes que eles botam um exército de um lado o exército do outro, assim, fica um exército lá, um distante do outro. Já viram? Já viram algum filme assim, alguma coisa assim ou não? Quem já viu aí, dá um joinha para mim. Dá um joinha para mim, quem já viu. Que fica um exército de um lado, exército do outro. Dá um joinha aí.
Só para eu saber se todo mundo já viu. Se não viu, eu vou explicar. Beleza. Um exército de um lado e do outro. Aí sabe o que eles fazem? Eles escolhem os melhores guerreiros. Ok? Eles escolhem os melhores guerreiros. Para quê? Naquela época tinha esse hábito. Eles pegavam desse exército aqui, um exército de um lado e um exército do outro, eles escolhiam um guerreiro e outro guerreiro. Então eles lutavam em nome do exército. Para o exército todo não precisar lutar, eles faziam isso. Então um representava um exército e o outro representava o outro. Beleza. Então se cada um representava o exército, quem vencesse, tá certo? O outro exército se tornava servo. Pegava o melhor lutador desse exército e o melhor lutador desse exército e eles se enfrentavam. Aí imagine, eles se enfrentando. Não. Entendeu? Eles se enfrentavam aqui. Eles se enfrentavam aqui. Então, eles tinham essa questão. Quando o Golias estava aqui já preparado, tem que botar Golias, que Golias tem que ser maior aqui, e vou botar Davi aqui, tá bom? Davi é o menorzinho. E aí, tá Golias aqui, ó. Deus, tá dando para entender? Ó? Davi, Golias, que é o grandão, ó. Golias, e o menorzinho é Davi, tá bom? Davi e Golias. Oi? Assim. Davi e Golias. Então, estão aqui para se enfrentar. Davi, então, pega a funda. Não afunda ele, não. Pegou a sua funda, porque senão eu vou falar pega a funda, aí vai pensar que ele está pegando e afundando, mas não é nada disso. Então, pega a sua funda, começa a girar aqui assim, ó, zup, 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 e ele joga a pedra assim, ó, a pedrinha vai. Pausa. Imagine gigante vendo Davi rodando uma funda. E ele falou o seguinte: esse cara veio para mim com pedra, cara. Ele estava com escudo e com lança. Só a lança de Golias pesava, um escudo pesava uns 80 quilos, a lança pesava a média de 7 a 10 quilos. Tem noção disso? Davi, então, pega uma brecha na cabeça de Golias, taca uma pedra no meio da testa. Voltando. Aí tu imagina esse camarada tombando assim, ó. Tombou. Quando ele tombou, Davi sai correndo daqui, pega a espada que Golias estava utilizando e faz o seguinte. Pausa. O que vocês acham que o Davi fez? Corta a Finalizou o cara. cabeça dele ao meio. Não, corta a cabeça no meio, né? Davi cortou o pescocinho da criança, da cabeça, fez assim, ó. Flat! Cortou. E aí, sabe o que aconteceu? Todo o povo de Israel começou a celebrar. E o povo filisteu perdeu a guerra com seu maior lutador, que não tinha perdido nenhuma batalha. Davi, um garoto simples, que confiou em Deus, e usou o que ele possuía nas suas mãos, a habilidade que ele havia desenvolvido no seu dia a dia. Ele colocou nas mãos de Deus, e isso foi poderoso, porque Deus usou isso, aquela pedra, para derrubar o gigante. E aí vem essa que é interessante. Tem gente que pensa que Davi matou o gigante com a pedra, mas Davi matou o gigante com a Espada. com a espada. Exatamente. Tá? Então, só a armadura de Golias, que pesava uns 60 quilos, imagina isso, só a armadura, que pesava uns 60 quilos. Davi conseguiu derrotar um homem todo preparado, porque ele confiou
nas mãos de Deus. Deus estava com Davi, e isso foi algo fantástico. Apesar de Davi ser um dos maiores heróis da Bíblia, né? Davi também é um ser humano de carne e osso, e ele não teve só esse gigante para enfrentar. Ele teve outros gigantes para enfrentar na sua vida. Gigantes que geraram muita dor, muitos problemas. Só para você ter noção, Davi um dia, ele tramou a morte do marido de uma mulher porque ele queria ficar com a mulher, cara. Davi foi sinistro. Ele ficou no palácio e falou o seguinte, ele olhou a mulher estava tomando banho lá de fora da casa, a mulher estava tomando banho e a casa dos reis era a mais alta de todas, né? Então ele conseguiu ver a mulher tomando banho e cresceu um bitucão nela, cresceu um butucão assim, ó. E aí o rei mandou chamar a mulher lá para o palácio e eles acabaram ficando juntos lá no palácio. Meu Deus do céu. E ela era casada. Davi, para não arrumar maior problema, mandou o marido dela ir para a guerra e pediu para colocar o marido dela na frente de batalha para ele morrer mais rápido. E foi isso que aconteceu. Olha só que tristeza. Davi era sinistro, rapaz. Estava naquele momento ali, ele era um rei, mas ele não tinha ido lutar. Ele ficou prestando atenção na mulher do outro. E aí, o que acabou acontecendo? Só desgraça. Porque essa menina ficou grávida de Davi, que era Betseba, ficou grávida de Davi, por isso ele quis ele quis que ela tivesse relacionamento com o marido dela, só que o marido dela estava lutando, não podia estar em casa, e olha para ele, queria encobrir o erro que ele tinha feito. Então foi um outro gigante que Davi teve que enfrentar, foi o seu próprio pecado, o seu próprio erro. E aí Deus levantou um profeta chamado Natã, que chegou para ele e falou assim, tinha um senhor, um cara que tinha muitas ovelhinhas, e ele pegou a única ovelhinha que um outro rapaz possuía. E o que aconteceu? Esse camarada pegou essa única ovelhinha e depois mandou matar o dono dessa ovelhinha para ele ficar com a ovelhinha, a única ovelhinha desse cara para ficar para ele. Davi, ouvindo essa história, falou assim, esse homem precisa morrer, me fala que eu preciso mandar esse cara matar. Aí o profeta chegou para ele e falou assim, esse homem é você, Davi. Você possui um harém com várias mulheres e você decidiu tomar a mulher de um homem que só possuía ela. Aí Davi entendeu aí Davi, meu Deus, eu fiz tudo errado. Aí Davi teve que vencer um outro gigante. O peso de uma decisão. Vocês viram duas situações pesadas, né? Uma do gigante Golias, que ele foi vitorioso, beleza? Uma lembrança positiva, não é isso aí, gente? Dá um joinha para mim aí. Uma lembrança positiva. Uma lembrança positiva de que ele venceu um gigante. E a lembrança negativa qual era? Que ele havia feito uma besteira com a mulher do cara, engravidou a mulher, teve um grande problema. E aí, sabe o que aconteceu? Davi se arrependeu. Davi se arrependeu profundamente, chorou amargamente. E Deus o perdoou. Então, independente se nós temos boas lembranças ou lembranças muito ruins, negativas, Deus é o nosso Deus, que quer que nós enfrentemos os gigantes da nossa vida, mas que estejamos ligados com Ele, juntos, para vencermos todas as nossas batalhas. Tá ok? Nossa aula está ficando por aqui, tá certo? E quero que vocês estejam aí lutando sempre para fazer as coisas corretas, buscando em Deus, tá bom? Um beijo na bochecha, um beijo na família de vocês e até sexta, tá? Tchau. Tchau. Beijão, beijão.